ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Agora, no ES News Especial. Vereador de Vitória propõe a instalação de bicicletários em locais públicos. Vinícius Simões apresentou o projeto na Câmara da Capital para que locais como este, um estacionamento na praia de Camburi, sejam dotados de espaço para que os ciclistas deixem suas bicicletas. Ele defende, inclusive, que empresas privadas façam o mesmo. Por exemplo, o cidadão que trabalha numa fábrica, quer ir de bicicleta para a sua fábrica, né? Lá é importante ter um local para ele guardar a bicicleta, é importante ter um banheiro adequado para que ele possa, né, se arrumar após chegar no seu local. Porque assim, né, o cidadão se sente mais incentivado a praticar, a ir ao trabalho em vez de carro ou até mesmo de ônibus, que é também uma boa alternativa, mas também de bicicleta, que além de ser econômico, vai ser excelente para a saúde dele, tanto mental quanto física. A instalação de bicicletários faz parte de uma série de projetos voltados para a sustentabilidade. Uma bicicleta a mais nas ruas pode significar um carro a menos poluindo ou causando menos transtorno. Nunca na história da cidade de Vitória foi construída tantas ciclovias. Em toda a história de Vitória, foram construídos 20 quilômetros de ciclovia. Nesses últimos 2 anos, a gestão da prefeitura já construíram e liberaram 30 quilômetros de ciclovia. Então isso é um avanço muito importante. O aviso na entrada do Centro de Controle de Vigilância em Saúde Ambiental não é sinal de rejeição aos animais abandonados. Muito pelo contrário, é superlotação mesmo. Para se ter uma ideia, olha como está o canil. Lotado, fica assim o ano todo. Aqui os animais chegam muito debilitados, passam por um longo tratamento até ficarem aptos para a adoção. Os animais trazidos para cá são os de rua, os mais velhos ou aqueles que os donos rejeitam por alguma razão. Tem também os que precisam de socorro pela forma como estavam sendo tratados pelos donos. Esses 2 cães pastores chegaram aqui após uma decisão judicial. Eles foram vítimas de maus tratos, passaram por todas as etapas de recuperação e agora estão disponíveis para a adoção. São mais de 60 cães das mais variadas raças. São medicados, vacinados e muito bem alimentados. Mas o mais importante é o carinho que recebem. A veterinária Renata Bessa tem muito amor pelos animais. A rotina dela é cuidar deles. A mistura de cuidado com amor vira apego. Eles percebem que são benquistos. Esse aí chega até a chamá-la com a patinha. Ela é super ansiosa, adora passear, porque a gente tem hábito de soltar todos eles de manhã para brincar, então ela está pedindo já para soltar para brincar. A história da Lindinha é que ela saiu daqui com 60 dias quando foi adotada, ela saiu super bem, vacinada, e depois devolveram ela, né? Porque ela estava com sarna, mas hoje ela já está bem tratada, já cuidamos dela, esperando um novo lar de novo, né? Feliz da vida, hein? Tá, super feliz, esperando para ser solta. A avaliação do estado de saúde dos cachorrinhos é, na verdade, uma festa, um encontro agradável entre quem cuida e quem recebe atenção. A dedicação diária aos cães faz com que Renata conheça bem as necessidades de cada um desses animais a partir da situação que estavam quando chegaram. Ó, o Johnny ele chegou pra gente aqui com um bracinho, a patinha cheia de miese, né, que é bicheira, né? Então nós tivemos que fazer, para não desistir do Johnny, para que ele não vá para eutanásia, nós fizemos uma cirurgia ortopédica, onde foi amputado o membro dele. Chegou aqui bem caquético, né? Ele já é um idoso, tá bom? Mas hoje ele já se recuperou bem e está aí preparado para adoção, tá? Já vacinado, castrado, e já está aí, preparado para um novo lar. Muito bem, a entrevista especial de hoje é com o deputado que está, digamos,
no olho do furacão nessas discussões de final de governo aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Roberto. No primeiro bloco a gente vai conversar um pouco sobre a vida. Primeiro deixa eu cumprimentá-lo, né? Deputado, obrigado por nos receber aqui na Assembleia Legislativa. Eu que agradeço. E no primeiro bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida dele antes de se tornar político. E no segundo, um pouco sobre a atividade política. Ele é deputado, no final de um mandato que ele não concorreu à reeleição, mas já foi vice-prefeito, já foi vereador. A gente vai conversar sobre isso tudo. Primeiro, o senhor é cachoeirense, né? Isso, nasci na capital secreta do mundo, em Cachoeiro Itapimirim. 14 anos de idade eu vim para Vitória. Estudar na época, praticamente só tinha escola técnica aqui em Vitória. Né? E era um sonho do meu pai, de que um dos seus filhos, 5 filhos, que um dos filhos fizesse a escola técnica. Né? Ele é natural aqui de Cariacica, foi para Cachoeiro, construiu família, lá eu nasci, e o sonho dele sempre foi que gostaria que um filho dele cursasse a escola técnica. Eu sou o caçula da família, né? E dei essa felicidade. Os outros também, com outras atividades, mas nesse caso específico, eu dei essa felicidade a ele vindo para Vitória. Você fez o curso na escola técnica de técnico em... Técnico mecânica. Certo. Agora, e seu pai, como reagiu a realização desse sonho? Quando, na época, o jornal divulgou o resultado, que apareceu o nome do filho, né? É uma vaga muito disputada, porque na época era o estado todo disputando, e também fora do estado. A Escola Técnica Federal do Espírito Santo é uma referência nacional. Então a disputa era muito grande, e quando ele viu o nome de um filho ali, eu acho que era a realização de um sonho, né, cumprido, né? E ele não teve muita oportunidade na vida de estudar, e um dos sonhos dele era fazer com que todos os filhos pudessem ter, né, a grande herança que ele falou que gostaria de dar aos filhos, deixar para os filhos, era a questão da educação. E na questão, principalmente na questão da educação técnica, que ele, quando via várias pessoas, alunos, estudando na escola técnica, ele gostaria, ele ter feito, mas em função dele ter que se dedicar ao trabalho e à família, à constituição da família, né, o sonho dele realizado foi ver o filho cumprindo essa missão, né? Quer dizer, ele realizou o sonho dele proporcionando aos filhos a educação. Exatamente, todos os 5 filhos, né, todos eles formados, nível superior, não só nível técnico, depois nível superior. Então é a grande herança que, vivo ainda, ele e minha mãe, né, que eu tenho certeza, se ele estiver assistindo, que é a grande herança que ele está deixando para nós e certamente para os netos que estão vindo. Nós podemos dizer que você teve uma boa base familiar, não só na educação em casa, pelo carinho que você se refere aos seus pais e seus irmãos, mas uma base de sustentação para você chegar onde chegou até agora. Com certeza, sem sombra de dúvida. Acho que a família é a base de tudo, né? Quando é uma família constituída, com respeito, com carinho, com atenção que os pais dão na criação e na convivência, com certeza isso ajuda muito para que as coisas aconteçam de forma muito natural. Meu pai, minha mãe, dedicação total e sempre incentivando e cobrando de que a educação é que transforma a realidade da vida das pessoas. E graças a Deus, né, isso a gente deve muito ao nosso pai, a oportunidade de ter nos educado e nos encaminhado pelo caminho da educação. E certamente, não só eu, como meus irmãos, todos eles conseguiram trilhar e estão também nas funções que exercem, cumprindo o seu trabalho com muita honra, com muita dignidade. Bom, aí terminou a escola técnica, veio a UFES. Foi imediato assim? Foi imediato. Engenheiro Quem mecânico. estuda na escola técnica aqui, eu sei que programa com audiência, que tem uma audiência, principalmente uma audiência qualificada, aqueles que estudam na escola sabem que dá uma base muito boa para se passar num vestibular da Universidade Federal. E na época eu tive a oportunidade de fazer a prova e passar logo no primeiro vestibular para o curso de Engenharia Mecânica. Né? E aí, nesse período aí que eu estava concluindo, apareceu uma oportunidade, um concurso na Petrobras. Não, mas eu queria puxar para antes. Da Petrobras, sabe o que é? Teve uma militância política no período de universidade, né? Começou um pouquinho lá, o aprendizado inicial foi no Grêmio, lá o Grêmio Estudantil da Escola Técnica. Que a gente começou a ter uma movimentação, assim, que a gente fala, uma movimentação de trabalho coletivo. Onde você começa a discutir, por exemplo, você vai realizar uma festa, organizar uma festa, você precisa dialogar, discutir. Para você ganhar a eleição do Grêmio, você já começa a fazer política
E ali foi o início mesmo, a sementezinha foi exatamente ali na Escola Técnica. Parece muito animado, mas era o regime militar, hein? Não era fácil não. Onde o pessoal botava uma lupa em cima dessas lideranças. Né? Quando terminou a eleição, ganhamos, fomos tomar posse, a primeira coisa era ir lá na casa do diretor da época, o Zenaldo, que hoje é um grande amigo nosso, né? Era um outro período, enfim, a gente respeita a questão que ele estava colocado na época como diretor, né? Indicado direto pelo Ministério da Educação, mas da preocupação de saber quais eram os planos que a gente tinha para o Grêmio, se tinha alguma atividade político-partidária envolvida ali por trás dos trabalhos no Grêmio, mas era uma coisa muito inicial, mas com certeza que não foi fruto do trabalho coletivo, né, que veio depois na questão lá da universidade. E na década de 80 também tem uma coisa, acho que todo mundo no Brasil sabia que era uma questão de tempo e que não ia se esticar por muito tempo. É verdade. Aquele regime. Era o período da transição, já estava fazendo uma transição ali. O próprio presidente militar que tinha na época, que era o Figueiredo, já falava em abertura e entregar o governo aos civis. Os exilados tinham voltado já para o Brasil. O Brizola tinha sido eleito. Enfim. Mas Fernando Henrique, vários tinham... Mas aí o senhor terminou a faculdade e passou no concurso, foi trabalhar em... Mas lá na universidade, lá no Centro Acadêmico de Engenharia, eu tive uma participação também. Eu era o representante do centro acadêmico instalado dentro do centro tecnológico, que tinha representante dos estudantes dentro do centro tecnológico. Né? No momento que estava começando a aparecer uma centelhazinha de uma participação no DCE, foi quando surgiu um concurso para a Petrobras. E aí, uma nova fase na vida. Exato. Eu passei no concurso, tive a felicidade de passar no concurso, e aí eu acabei por priorizar o trabalho na Petrobras, tendo em vista a oportunidade que, não só naquela época como agora, o sonho de consumo dos jovens, de trabalhar numa empresa de destaque internacional, principalmente no Brasil, acho que continua hoje, apesar dos problemas que a Petrobras está passando, era galgar um espaço de trabalho dentro da Petrobras. Graças a Deus eu consegui, 28 anos que eu sou funcionário da Petrobras, licenciado agora por conta do mandato de deputado estadual, mas é uma empresa que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Apesar das dificuldades que está passando agora, que são casos pontuais que eu tenho certeza que isso será exterminado dessa história linda que a Petrobras tem, um ponto negativo, essa história agora de corrupção, que está assolando aí, principalmente a diretoria da Petrobras, cargos gerenciais altos, mas eu tenho certeza que isso vai... Como nós tivemos capacidade de transformar o Brasil autossuficiente em energia, principalmente derivada do petróleo, eu não tenho dúvida que a capacidade técnica, a corporação técnica da Petrobras vai dar também essa volta por cima para dar continuidade a esse trabalho brilhante que a Petrobras sempre deu para o Brasil. Até porque o seu corpo funcional veste muito a camisa, deu para perceber nesse relato que o senhor fez aqui agora. Agora nós vamos encerrar esse primeiro bloco, a gente conhecer um pouquinho mais de quem era o deputado Paulo Roberto antes de entrar na política. Daqui a pouco a gente vai falar de política. Ele foi vereador, foi vice-prefeito, deputado e... tem coisa nova vindo por aí. Vamos ver se ele nos conta, né? Nós voltamos já. Muito bem, voltamos. Eu estou conversando com o deputado Paulo Roberto. Agora a gente vai falar um pouquinho de política. O senhor foi vereador, né? Exatamente. Bom, primeiro como funcionário da Petrobras, lá em São Mateus, eu imagino que com essa veia política, com um histórico de militante, não foi difícil, convivendo com a comunidade, surgir essa vontade de concorrer ao cargo de vereador. Além do envolvimento em comunidades, mas a participação no Sindicato dos Petroleiros. Nós que fundamos o Sindicato dos Petroleiros aqui no Espírito Santo. Antes era vinculado a Caxias, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, a refinaria. A base aqui era uma base da refinaria de Duque de Caxias. E aí foi fundado aqui o Sindicato dos Petroleiros na nossa oportunidade. Eu era um dos diretores do sindicato. E aí, daí, do sindicato para partido político, o primeiro partido político que eu me filiei foi o Partido dos Trabalhadores, o PT, e fui vereador
no município de São Mateus pelo Partido dos Trabalhadores, 97 a 2000. Você não vai escapar desse comentário, mas o Paulo Roberto, ex-filiado do PT, funcionário da Petrobras, o pessoal não brinca com vocês com essa história aí, não? Ah, brinca muito, mas vou dizer, brincadeira. Tudo na vida, por exemplo, às vezes tem coisas que acontecem e a gente tem que tirar proveito dessas coisas erradas que estão acontecendo para poder criar os controles necessários para que a gente possa avançar. Não, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu vi algumas brincadeiras nas redes sociais, né? Sim. Dizendo, Paulo Roberto, mas esse é do bem e tal. Ah. Né? Por isso. Com certeza. São as coincidências. Né? Minha mãe que fica meio desesperada quando ouve as coisas na televisão, né? Porque em cadeia nacional, lá quando se fala lá do Paulo Roberto, lá que está envolvido. É outro, não tem nada a ver. É outro diretor lá do Carvalho, não tem nada a ver com a gente. Agora, depois foi vice-prefeito de Laureano Zancanella, né? Em 2000, né? 2001 a 2004. Isso. A eleição foi em 2000. Você chegou a ser cogitado de concorrer a prefeito, coisa assim, na época? Não, naquela oportunidade eu concorri para deputado estadual, não logrei êxito no primeiro momento, mas criou a condição para que à frente a gente pudesse disputar a eleição e pudesse estar vindo aqui para a Assembleia Legislativa como deputado. Né? Por que você não concorreu à reeleição? No caso de... Agora? Agora. Olha bem, eu entrei agora nesse mandato, não foi no início, eu entrei já do meio para frente. As condições que foram colocadas aqui na Assembleia, até em relação ao governo do Estado, né, criou uma dificuldade muito grande de desempenho de trabalho do mandato, né, da expectativa que se tinha em relação a esse curto tempo que eu estava aqui na Assembleia. Além disso, né, em função do nosso desempenho aqui, de chegar e já identificar dificuldades do atual governo, né, de estar cumprindo, principalmente do ponto de vista do equilíbrio fiscal, das contas, na área que eu me dedico mais na política, é exatamente nessa área de orçamento, de execução orçamentária, finanças públicas, nós acabamos trilhando por um caminho de contestar o governo, né, daquilo que a gente sabia que ia acontecer e que acabou acontecendo. Né? E para a minha relação política e pessoal com o ex-governador Paulo Artung, do qual eu fui líder de governo no mandato passado. Sim. Né? No mandato passado eu fui líder de governo aqui na Assembleia do então governador Paulo Artung. Então, nessa relação, a gente acabou participando da construção da sua candidatura a governador. E é evidente que para construir uma candidatura dessa de oposição à máquina estabelecida, você vai precisar não só de candidatos para ajudar a divulgação da candidatura e o apoiamento, mas também de pessoas que possam, no dia a dia da administração e das articulações políticas, você ter gente com condições de fazer esse trabalho. Né? Então, eu preferi, num acordo até com o governador Paulo Artung, né, de retirar minha candidatura, até porque nosso grupo político em São Mateus e região tinha nomes que desejavam ser candidato, foi feito um bom discurso, um bom acordo, de forma que os candidatos concorreram lá e eu fiquei mais ajudando na coordenação da campanha do então candidato Paulo Artung, que acabou sendo vitorioso no primeiro turno das eleições. Mas você tem um papel fundamental hoje aqui na Assembleia de ficar vigilante às coisas relativas ao governo. Foi daí que surgiu o apelido de Homem-Bomba? Não, mas talvez me deram esse apelido de Homem-Bomba, mas assim, foi mais antes, porque o governo que está aí estabelecido, ele criou quase uma unanimidade aqui na Assembleia, né? E tinham praticamente 28 deputados dando apoio aqui na Assembleia Legislativa, e a gente trazia algumas dificuldades que estavam acontecendo, e que algumas pessoas, assim, alguns foram entendendo, foram compreendendo no decorrer do tempo, e os discursos que a gente fazia, às vezes, eram discursos fortes, né? E aí acabou que por conta dessas articulações políticas e ações políticas aqui dentro da Assembleia, né, alguns colunistas aí da área de política chegou a colocar a nossa atividade como uma atividade, um homem que se aprofunda nos assuntos, que discute os assuntos com profundidade, colocando isso que a gente poderia estar, de repente, criando algum ambiente ruim aí para o governo. Mas, na verdade, o que a gente estava fazendo é o papel constitucional de oposição e legítimo
né, de contrapor a ordem estabelecida aqui no governo. Agora, o senhor dialoga muito com os seus pares aqui, e a forma, apesar desse apelido de homem-bomba, é uma pessoa que eu saiba, não tem inimigos, mesmo com as pessoas que têm uma visão completamente contrária àquilo que o senhor defende, o senhor tem um relacionamento tranquilo, fácil. Muito bom. Quer dizer, eu acho que você se encaixaria perfeitamente num cargo dentro do governo nessa área. Conta pra gente, você vai fazer parte, vai compor a equipe do governo Paulo Artung? Olha, Giovanni, o governador Paulo Artung, não tem nenhuma relação de troca, de compromisso dele de me chamar para o governo, nada disso, nem de eu fazer parte do governo, mesmo porque eu já disse que eu sou funcionário concursado da Petrobras. Né? E outras vezes eu já fui da política, voltei para a Petrobras e eu tenho muito orgulho e muita satisfação quando eu volto a trabalhar na Petrobras. Mas se por acaso for convidado pelo governador, com certeza será uma honra da gente produzir resultados para o governo, mas até o momento não tem nada certo. Isso é uma decisão que cabe ao governador. Quem conhece o Paulo Artung sabe a capacidade dele de montar equipes, né? Montar boas equipes para que tenha preocupação com a gestão pública. Então, vamos aguardar o tempo certo. Se houver o convite, nós vamos analisar com muito carinho. Certamente, se eu puder fazer parte do governo, vai ser uma honra muito grande. Não só para mim, mas eu acho que também para a Assembleia Legislativa, de saber que tem um quadro que está saindo da Assembleia, de fazer parte do governo, sem falar da nossa região norte do estado aí, que tem muito tempo que a nossa região não é contemplada no primeiro escalão de governo, enfim, com um cargo que possa estar representando o Espírito Santo como um todo, mas certamente um orgulho muito grande para a região de ter um representante seu, um morador seu fazendo parte do governo. Deputado, para finalizar, esse programa, para você que está acompanhando em casa, esse programa foi gravado antes do Natal, mas para exibir agora, depois do Natal e antes da virada do ano. Eu gostaria que o senhor, agradecendo a sua participação, foi uma honra conversar com o senhor, sabendo que você tem uma agenda muito apertada, uma correria danada, mas eu gostaria de encerrar com uma mensagem sua aos nossos amigos da Rede TV Espírito Santo nessa virada de ano. Bem, primeiro agradecer o espaço, Giovanni, parabenizar a você e toda a equipe, a direção da Rede TV pelo belíssimo trabalho, acho que mais um canal de comunicação à disposição do povo capixaba. Isso é muito importante, trazendo notícias locais, colocando notícias na rede nacional do que está acontecendo de bom no Espírito Santo. Então, parabenizar vocês e aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal a todos, um ano de 2015, apesar das dificuldades que o país está passando e também o Espírito Santo está passando, mas eu não tenho dúvida que a esperança que o povo capixaba depositou, principalmente do ponto de vista da política, né, no governador Paulo Artung, eu não tenho dúvidas, né, que é um governador que já demonstrou que dá conta do recado. E eu não tenho dúvidas que o povo capixaba vai estar orando muito, torcendo muito, para que a partir de janeiro o Estado do Espírito Santo possa voltar ao caminho do desenvolvimento, do crescimento e principalmente da justiça social. Um abraço a todos e um feliz 2015. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, feliz 2015 também para o senhor e para os seus familiares. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. A gente se vê no próximo programa e um feliz ano novo para você. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. É meu defeito, eu bebo mesmo bem. Sábado, dia 27 de dezembro, acontece o Guarapari Country Fest, contando com a presença da dupla sertaneja Fernando Sorocaba e o cantor Lucas Luco para animar a balada, na Pedreira Adventure Park. O sertanejo começa às 22 horas e os ingressos estão sendo vendidos no site Blue Ticket. É tenso demais. E na Multiplace Mais, no sábado, dia 27 de dezembro, a balada fica por conta do cantor Tomate e o funkeiro MC Bola. O evento começa às 10 horas da noite e os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Coach, Soft, Arte Corpo e no site Blue Ticket. Tão longe de você.
quis ficar, perto de você e não sair, mas a vida quis assim, não tá do sol. Em Guarapari, 27 de dezembro, sábado, a boate Taiko Enseada Azul recebe o DJ espanhol Juan Dias, que agita a noite ao lado do DJ paulista Lucky, além dos capixabas Léo Santos e Robson Moreira. O evento começa a partir do meio-dia e os ingressos estão sendo vendidos no Talibar.